Meu nome é Cido Silva, sou um dos integrantes do coletivo Mitos Teatro, do grupo Mitos Teatro, que a gente estamos aos poucos passando para coletivo. Eu sou um dos fundadores do grupo, juntamente com o Ivo Nascimento de Almeida, e eu fui escolhido, eu fui chamado, digamos assim, para ser o diretor desse espetáculo, com o texto do Ivo Nascimento, e o Ivo também atua no espetáculo. E eu queria falar um pouco sobre como que é dirigir um texto desse. Ele é um texto bastante complexo, ele fala de política, ele fala de religiosidade, ele fala de agressão, ele fala do poder que por algum motivo não quer só o poder, também quer a destruição, e a gente traz isso como reflexão no espetáculo e no texto. Essas duas personas, que um chama um homem cego e o outro homem cego, essa cegueira necessariamente não é uma cegueira física ou uma deficiência física, é aquela cegueira da pessoa que enxerga, mas não enxerga, né. E essas duas personas, elas se completam. Elas, ao mesmo tempo que ela é oprimida, ela também deseja oprimir. Isso cria um jogo cênico muito interessante, um jogo de dualidades muito interessante. A gente não se identifica de cara já com essas personas. A gente sente alguma repulsa por elas, mas aos poucos a vida delas vai nos conquistando. Aos poucos a gente vai entendendo, ou tentando entender, o que levou essas personas, esses personagens a agirem assim na vida. Quando você não encontra uma perspectiva de saída. Ao mesmo tempo que está no sofrimento, está na angústia, elas desejam algo melhor. Só que para alcançar esse algo melhor, elas precisam se humanizar, elas precisam se entender, elas precisam dialogar. Não pode ser só um monólogo, tem que ser um diálogo, tem que ser uma troca. E isso a gente pode trazer para a nossa vida também. O que eu posso fazer para sair de uma situação de angústia, de uma situação onde eu estou sofrendo por algum tipo de opressão? Então, eu acredito que esse espetáculo, embora ele tenha muitas coisas para falar, ele é complexo em tudo que ele fala. Ele nos dá essa oportunidade de refletir sobre a minha posição no mundo. O que eu sou no mundo, o que eu posso fazer para melhorar o mundo. Um mundo mais justo, um mundo mais compreensivo. É isso que eu queria falar sobre esse espetáculo e a grandiosidade que é ver esses atores de cenas em um grande texto e eu humildemente tentando dirigir isso tudo. É uma direção compartilhada, é uma direção onde a gente se ouve muito, é uma direção onde a gente testa muito, e é um espetáculo que está muito impactante. As pessoas que estão assistindo, elas estão sendo impactadas, elas fazem depoimentos, elas falam que estão pensando ainda, que ainda estão digerindo, ainda estão absorvendo muitas coisas que elas viram no espetáculo. Algumas coisas que algum público identifica, outros não identifica na sua vida, mas identifica nas relações das pessoas. É isso que eu queria falar sobre o espetáculo. Maravilhoso esse espetáculo e é um grande prazer estar fazendo a direção dele. Estamos com a nossa equipe. Hoje, nosso grupo, estamos em 4 pessoas. E aí, diretor, o que você está fazendo aqui nesse momento? Eu vou mostrar que, assim, o nosso coletivo, o nosso grupo, atualmente nós somos em 4 artistas, né? Tem 2 atuando, eu dirigindo e o Nelson no apoio. Então, como diretor, também faço essas partes técnicas de operação de luz, de operação de som e de montagem do cenário. O nosso cenário desse espetáculo da Terra Prometida, ele é bem simples. A gente gosta de trabalhar com essa simplicidade, com essa coisa mais grotesca, né? Mais suja, mais terra.
que tem a ver, até, tem a ver com o espetáculo A Terra Prometida. O interessante, assim, que do grupo Mitos, nós trabalhamos com muitos símbolos. Então, o espaço vazio para nós já é um símbolo para que a plateia começa a criar esse seu cenário, através das ações, através das falas dessas pessoas. Então, é símbolos. Então, nós trabalhamos com significados e significantes. Então, a plateia, assim, cada pessoa ela tem uma relação com a cadeira, com esse carrinho. E todo esse símbolo do Mitos, a gente carrega nos figurinos e também na maquiagem. É basicamente o material cênico de cena é esse carrinho, ele é muito importante no espetáculo, ele também é um professor dos ritmos, ele é um professor de locomoção, ele também, como o Ivo estava falando dos símbolos, ele carrega muitos símbolos. Ele pode ser uma prisão, ele pode ser um palanque, ele pode ser apenas uma condução, apenas um encurtar os espaços. Ele também gera corpos diferentes, sabe? Parte dele. E é muito interessante, né? Falando aqui da cadeira, é uma cadeira que pode ser um trono, que pode ser uma escada. Então, nós trabalhamos essa cadeira de várias formas. E que também, ela, aqui nesse carrinho, ela traz um outro significado de uma cadeira de alguém que precisa ser carregado por alguma deficiência ou também por vaidade, de ser empurrado, né? De ser um rei, um imperador. Então, nós trabalhamos com o imaginário. Isso é muito interessante, você dar forma a esses objetos. Além dessa forma aqui, quando eu tiro aqui, eles já vão se transformar em outras coisas. Não só na subjetividade, mas na questão concreta também. Sim. Ivo Nascimento de Almeida, sou integrante do coletivo Mitos Teatro, cidade de Macatuba, do interior de São Paulo. Também sou dramaturgo. A Terra Prometida, Escadaria para o Céu, é minha dramaturgia. Também a maquiagem e o figurino. Mas eu quero falar da minha persona, né? UHC, que é um homem cego. Eu escrevi, né, o espetáculo, esses personagens, e atuo na peça. E esse personagem, ele representa tudo que é perverso. O fascismo, sabe? A questão patriarcal, coronelismo, os escravocratas. É o que esse personagem representa numa relação de autoritarismo que ele tem com outro personagem. E ele traz muita questão grotesca, porque eu acho que para tratar desses personagens, a gente começa a trabalhar uma maneira grotesca com o corpo, a maneira de falar. Dois personagens cegos, num espaço vazio. Então, que cegueira é essa que nós estamos falando? É uma cegueira física? É subjetiva? A gente realmente enxerga aquilo que nós queremos ver e ouve aquilo que nós queremos escutar? Então, quando você puxa esse fio daquilo que eu quero enxergar e daquilo que eu quero ouvir, a gente entra num campo de contradições. Esses personagens, eles são contraditórios. O meu personagem é muito contraditório em relação à questão do poder. De que maneira ele leva
os seus afetos, né? O seu amor. Que amor é este? Porque nos foi tirado, eu como pessoa preta, nos foi tirado o direito de ter raiva, o direito de duvidar, o direito de questionar. E esse espetáculo ele está falando assim, é amor ou é obediência cega? Então, que raiva é essa que pode ser criminalizada? Então tem muitas contradições que permeiam a relação desses dois personagens que é do ser humano. A contradição do ser humano, porque nós estamos vivendo um momento assim de polarização, onde a minha verdade é a verdade. Então nós trazemos à luz essas reflexões. Quem é o dono da fala? Quem é que está contando a história? Então nós também estamos revendo a história da colonização do Brasil, né, e da América Latina. A criação do texto foi do momento pandemia. É muito interessante que nós, artistas, começamos a criar para sobreviver e para viver. Então eu acredito que é algo que futuramente vamos ver com outros olhos, porque um momento de muita negação, assim que me dói muito, me custou muito. Eu não tive perdas na minha família próximo pelo Covid, mas eu tinha minha mãe com Alzheimer e eu tinha esse medo, porque eu fazia todas as coisas e levar a Covid para dentro de casa, que era eu, a minha mãe e minha irmã. A minha mãe faleceu esse ano em janeiro com 95 anos, não de Covid, mas a preocupação que eu tinha, e as pessoas negacionistas, eles disseram assim, mas a sua mãe já é uma senhora de idade, quer dizer, então pode morrer. Aí quando você vê no jornal, pessoas novas morrendo, pessoas com atestado de óbito, 5 atestados de óbito, que morreu na família, 5 pessoas numa semana só, e não puderam fazer os rituais que a gente precisa, né, para se despedir dessas pessoas, a gente vai enlouquecendo, é uma dor. E aí a arte ela veio para salvar mesmo. Nesse espetáculo, eu pude denunciar. Então nós estamos denunciando essas barbáries. Isso tudo que aconteceu, que ainda acontece. Então é um texto que eu acredito assim, que é para as pessoas não esquecerem deste momento. Nós não podemos virar essa página. Nós sempre temos que lembrar o que foi feito, porque além do vírus veio o racismo, a misoginia, veio a homofobia, veio todos os preconceitos, sabe? Com muita força. Então esse espetáculo nós estamos falando também das minorias. E agora, né, colocar esse espetáculo de pé, as leis de incentivos voltaram, né? Nós que é artistas chamados de vagabundos, o quão a arte é necessária. Então daquele meu processo solitário na pandemia, que era escrever na incerteza ainda, e hoje colocar aí esse texto comigo em cena, com o Fabrício em cena, com a direção do Cido, e ter uma equipe muito grande, e para o público, a gente respira mais aliviado. E a gente começa a entender, a olhar de outra maneira esse ofício, que é do artista de teatro, que é necessário, que é importante. Então, agora, com o texto aí andando, né, nas apresentações, nós ainda estamos celebrando alegrias e tristezas. Não estamos só na alegria, não. Ainda tem dores, tem feridas sendo curadas. Eu acredito que esse espetáculo está curando a ferida também de quem assiste, porque leva à reflexão. Alguns depoimentos, as pessoas saem, dizem que estão emocionadas, refletindo, porque eu acredito que a arte ela tem essa função. Não é
querer mudar. Não somos nós que vamos dizer o que é certo, o que é errado, mas nós vamos mostrar a realidade através de uma questão ficcional, e as pessoas se identificam com essa ficção. As pessoas se colocam no lugar das personas, né? Nem é no lugar do ator, é das pessoas, porque são situações bastante reais que todo mundo viveu e de uma maneira isolada. E agora nós estamos nos agrupando, né, para ver essa história, que é recente, muito recente. Então, estamos tendo assim uma positividade em relação à resposta do público. Parece que tem coisas assim que só o teatro revela. No nosso cotidiano, na nossa correria, as coisas escapam. E aí o teatro revela, e como o nosso espetáculo também, após o espetáculo ter um bate-papo, o público também revela muitas coisas para nós. Olá, meu nome é Ana Cecília, eu sou da cidade de Macatuba, tenho 46 anos e hoje, no dia de hoje, num pleno sábado, eu vim prestigiar essa peça de teatro que eu achei maravilhosa, né? E convido a todos para ver, né? E ter esse choque de realidade, esse choque de cultura, é o que a gente está precisando hoje. Então, convido vocês para estar assistindo nada mais do que a vida nossa, tanto passada quanto atual. Gente, boa noite, tudo bem com vocês? Nós somos, né, do Grupo Street Union aqui no município de Borebi, né? Nós temos 12 anos de grupo e a gente veio aqui apreciar um pouco desse espetáculo nessa noite, né? Eu vou falar no meu caráter subjetivo um pouco do que eu achei. Então, eu gostei muito do espetáculo. Eu acho que ao término a gente sai muito reflexivo, né? Porque são alguns temas que a gente tem hoje eminente mesmo dentro da nossa sociedade, onde com esse teatro, né, do absurdo, do teatro épico, eles exploram simbologias, então alguns aspectos, e traz à tona essa reflexão mesmo para nós, o nosso papel, do dinamismo que a gente tem em questão de algumas esferas do poder, então na política, no âmbito religioso, no âmbito afetivo. Então eu gostei muito da proposta e eu amei assistir. Eu acho que me enriqueceu como pessoa e como artista também. Meu nome é Pedro Pamplona, eu sou do município de Pederneiras. Em relação ao espetáculo, foi uma aula de referências em relação à dramaturgia, estética. É um espetáculo que faz um diálogo do teatro do absurdo, teatro da crueldade. É um espetáculo que também traz muitas referências do teatro brasileiro, no caso. É um espetáculo que ele traz referências ao Plínio Marcos, a peça Dois Perdidos numa Noite Suja. Eu vi também nesse espetáculo muitas referências ao teatro do absurdo, o Samuel Beckett. É um espetáculo também que traz pontos sobre o niilismo, a estética do grotesco, do nonsense. Um espetáculo também que tem um diálogo entre Tadeusz Kantor, Grotowski, enfim, é um espetáculo muito rico, várias referências. Indico para todas as pessoas. Então, meu nome é Neide e estou morando em Brotas agora, porque meu filho e a Fernanda já moram aqui há bastante tempo. Então, A Terra Prometida é uma peça surpreendente, porque você vai se envolvendo na trama e eu acho que acaba aprendendo muito. Gostei muito mesmo da peça. Oi, eu sou Fabrício Faustino,
atualmente moro em Bauru, sou integrante do coletivo Mitos Teatro e para mim tem sido uma honra trabalhar com esse texto. A gente já está com ele há um tempinho, que deu a oportunidade de absorver todas as camadas e não por completo, porque a cada leitura é um texto tão rico, mas tão rico que ele vai se abrindo cada vez mais e trazendo mais nuances. E é um texto muito, mas muito potente. Então, o que eu sinto desse espetáculo é a potência. E fazer o outro homem cego, né? Que no trabalho são 2 atores, o Ivo que faz um homem cego, eu sou o outro homem cego, e tratar dessa relação de poder, e a diferença entre o oprimir e ser oprimido, e as formas, as voltas que o texto dá entre essas 2 personas nesse jogo teatral entre relação de poder. E uma coisa que é interessante também é falar da crueldade que está em cena. Então a gente trata de assuntos muito polêmicos, de diversos nichos. Eu acho interessantíssimo nesse texto que ele traz essa liberdade de existem problemas aonde a maior parte das pessoas evitam, e esse texto, em suas nuances, faz aquele movimento de colocar no centro do palco esses problemas, colocar um holofote e discutir sobre eles. Então é um texto muito provocativo, e esse outro homem cego está nessa relação de poder com o personagem do Ivo, que ele tem essa balança moral que pende de acordo com as situações que vão acontecendo, e isso está sendo muito mágico, e a cada apresentação isso se torna mais físico, mais visceral, e isso que deixa esse texto mais apaixonante. Cada leitura, a cada apresentação, a cada cena, a cada fala, essa crueldade misturada com uma certa doçura e assuntos tão importantes para serem tratados ainda hoje. É uma corda muito comprida, com laço e com nó, e a gente pode se enforcar. Nós estamos atados. É engraçado, é fácil, pai. Às vezes, você se comporta como um filho. Mas eu não sou seu filho. Apenas obedece. E tem outro jeito. Eu não vou desobedecer. Só de raiva. Mas aí vem o medo, a culpa, de sentir o filho mais livre do mundo. Sentir a pessoa mais livre do mundo. Como? Não diga mais nada. Cala a boca. Você é um mimado. Não! Olá, meu nome é Tânia Berezuco, eu sou a produtora da Zucultura, é uma produtora que basicamente se envolve mais com a área teatral. E eu estou nessa caminhada junto com o Mitos Teatro, foi um convite por conta da aprovação do PROAC para a Terra Prometida Escadaria para o Céu, e aí, né, nos vimos nessa circulação em cidades com menos de 50 mil habitantes, extremamente desafiador pelo texto, né, pela tanto de reflexão, né, mas a gente tem conseguido, assim, após a apresentação, nos bate-papos, nos surpreendermos com os comentários, com as reflexões, com os lugares que as pessoas estão tomando, né, após assistir esse espetáculo. Então é isso, é um espetáculo bastante meticuloso, bastante profundo. O Mitos, ele tem muitos anos, então eu acho que isso traz também essa força de palco, força de escrita e força de resistência. E eu acho que é aí nesse lugar de resistência que eu acabei me entrosando muito com eles, muito. Porque eu acho que é o que a gente está agora tentando manter, tentando dizer, tentando dar vozes, né, a quem sempre foi calado. Então é isso, tem sido uma jornada incrível, maravilhosa. A cada apresentação, o espetáculo parece que tem outra forma, é o mesmo, né? Mas por incrível que pareça,
Os espaços escolhidos também são diferentes, então não são só uns espaços de teatro. E aí isso também nos faz criar, né? Nos faz, olha, vamos pensar, vamos inovar, vamos usar, vamos. E isso tem sido uma experiência incrível, incrível. O público também, eu penso que a importância da formação de público. O bate-papo quando a gente fica, que é isso, é passar para o outro, é manter nessas cidades muito pequenas que não têm hábito de teatro, ir ao teatro, comparecer. Isso a gente tem visto sempre nichos de quem ainda resiste nesses lugares para fortalecer o teatro. Então é isso. Vida longa ao Mitos e vida longa a esse espetáculo maravilhoso.